Boa noite a todos. Com muita alegria que nós estamos aqui mais uma vez para mais uma escola de servos. E nesta noite nós temos algo muito sério para tratar. Há pouco eu coloquei uma chamada falando sobre ciclos. Nós vivemos em ciclos. E que ciclo é esse que nós estamos vivendo agora? Você já notou que todas as pessoas estão buscando respostas, pessoas não sabem o que dizer mais, está se esgotando tudo aquilo que elas arrazoavam. Mas para quem conhece um pouco da palavra de Deus, sabe que a palavra, as escrituras estão se cumprindo. E nós precisamos entender de Deus que posicionamento nós temos que tomar nesses dias difíceis. E eu lembro bem que uma das últimas conversas que eu tive com meu pai, ele me falou algo que marcou assim meu coração. Ele olhou para mim de forma lúcida. Ele estava enfermo e ele disse para mim: filho, eu completei o meu ciclo. E eu disse: pai, mas não, coisa e tal, eu completei o meu ciclo. Eu quero que você entenda nesta noite que nós temos um ciclo de vida para cumprir. E se nós não entendermos o que Deus quer para nós, nós vamos passar pela terra sem compreender o nosso propósito em Cristo Jesus. Então, eu quero ser muito breve nesta palavra hoje. Já pedi a Deus a sua graça para que Ele derrame sobre nós esta palavra. Abra comigo a sua Bíblia no livro do profeta Oséias. É o primeiro profeta menor da Bíblia. Profeta Oséias, no capítulo 4. Oséias, no capítulo 4, versículo 1. Anote bem, deve ter um título aí em cima da sua Bíblia. Está escrito assim: a corrupção geral de Israel. A Bíblia não está falando aqui de uma corrupção parcial. Ela vai falar sobre uma corrupção geral. Corrupção geral de Israel. Antes de eu ministrar essa palavra, antes de eu ler esses versículos, eu quero dizer para você que Deus não muda. Vou repetir aqui para você. Deus não muda. Nós é que temos que mudar o nosso comportamento. Então, quando Deus escolheu Oséias para escrever esta palavra, eu quero dizer para você que Oséias significa salvação. Olha o nome dele. Oséias significa salvação. Assim como o nome de Josué também é salvação, como o nome de Jesus é salvação. Então é algo forte o que você vai ouvir aqui hoje. Capítulo 4 de Oséias, está escrito assim no versículo 1. Ouve a palavra do Senhor, vós, filhos de Israel. Tem pessoas que podem dizer assim: mas apóstolo, essa palavra é para os israelitas. Irmão, eu quero dizer para você, você que está em Cristo, você faz parte de um Israel espiritual. Coloque no seu coração a partir de hoje: eu faço parte de um Israel espiritual, que é algo mais forte ainda. Então, vós, filhos de Israel, você tem que ouvir, porque o Senhor tem uma contenda com os habitantes da terra. Quando eu li isso aqui, quer dizer que Deus está em contenda com os habitantes da terra? Está. Por que Deus está em contenda com os habitantes da terra? Porque nela não há verdade, nem amor, nem conhecimento de Deus. Vou repetir, por que tem uma contenda de Deus com os habitantes da terra?
Porque na terra não há amor, aliás, não há verdade, não há amor e nem conhecimento de Deus. Olhe bem para cá. Depois de tudo que Cristo fez, o homem viver fora da verdade é uma lástima muito grande. E este ano, você que é da Luz do Mundo, eu vou só lembrar aqui, este ano é o ano da verdade. Não é o ano da mentira, é o ano da verdade de Deus. É Deus colocando as coisas no seu devido lugar. Não importa quem é você, se você acredita no que eu estou pregando, se você não acredita, eu estou pregando Bíblia. Este ano é o ano da verdade de Deus. E a Bíblia está me dizendo aqui em Oséias capítulo 4, versículo 1. O Senhor tem uma contenda com os habitantes da terra, porque nela não existe verdade, nem amor, nem conhecimento de Deus. Primeiro, para ter verdade e amor, tem que ter o conhecimento de Deus. E o conhecimento de Deus está em Cristo. Sem compreender a obra vicária, a obra de Cristo, a cruz de Cristo, você não vai viver a verdade de Deus. Você não vai viver o amor de Deus. Aí você pode dizer assim, mas eu já vivi, eu estou vivendo, eu isso, eu aquilo. Preste atenção como hoje é muito sério, é muito profundo. É muito profundo. Deus está dizendo que na terra, Ele está tendo uma contenda com a terra, com os habitantes da terra, porque nela não há verdade. Isso aqui é muito forte. Verdade. A nossa verdade, ela tem que ser uma verdade segundo Cristo, segundo as Escrituras. Não pode ser uma verdade hoje aqui e amanhã não. E o amor não pode, o amor da Bíblia, é o amor sacrificial, é o amor ágape. É aquele que eu me coloco no lugar do outro. É aquele que eu vou pagar o preço para que outro conheça o meu Deus. E eu não posso pagar preço por ninguém sem antes eu ter o conhecimento de Deus. Porque senão no meio do caminho eu vou desistir. Então isso aqui é muito sério. Quando ele está falando que há uma contenda na terra, porque nela não há verdade, nem amor, nem conhecimento. No versículo 12 ele diz o que é que tem na terra. O que só prevalece na terra é perjurar. Sabe o que é perjurar, irmão? Maldição. A terra está amaldiçoada. E quem amaldiçoa a terra não é o diabo, é o próprio Deus. Por quê? Porque o homem não quer a verdade, o amor, nem o conhecimento de Deus. Ele está vivendo um tempo de maldição. E este ciclo que a gente está vivendo hoje, a Bíblia chama esse ciclo, a gente chama de pandemia, da Bíblia sempre chamou de pragas. São pragas. É Deus dando um comando sobre a humanidade, porque Deus está em contenda com a humanidade. E aí, meu irmão, não tem governador, não tem presidente, é a mão de Deus que está sobre. Por quê? Porque não há, está aqui, porque na terra não há verdade, nem amor, nem conhecimento de Deus. O que tem muito na terra é religião, é paganismo, é prostituição. Isso tem demais. Tem gente preocupada se vai ver as festas profanas. Eles querem se organizar para voltar tudo de novo. Tudo quanto é profano. E Deus é santo. Deus é um Espírito Santo que quando traz o seu Filho à terra, fez para confirmar, ser de santo porque eu sou santo. Olha lá. É um processo de santidade. Então, eu quero ser breve nesta palavra hoje aqui. No versículo 3, chega e estremece. Acompanhe na sua Bíblia. Oséias, capítulo 4, versículo 3, está escrito assim, olha. Por isso, na minha Bíblia está escrito assim, por isso a terra está de luto. Por isso a terra está de luto. Está escrito na sua Bíblia? Se tiver escrito na sua Bíblia, diga está. Na minha Bíblia está escrito, apóstolo, a terra está de luto. Escreva para mim aí, se você achou. Ou então deve estar assim escrito, por isso a terra se lamentará.
A terra não está se lamentando? É só lamentação. Irmão, não era tempo de estar se lamentando, não era tempo de estar na lamentação. É tempo de viver a revelação de Deus, não lamentação. Eu estou observando que Deus vai fazer uma colheita muito grande, mas Satanás está ceifando muitas pessoas ignorantes. E esta palavra, escute, esta palavra que eu estou dando hoje aqui é para a igreja, não é para o mundo não conhece Deus, é para a igreja. É para o Israel espiritual de Deus, não é para o mundo não conhece, não sabe o que é que eu estou falando. Você achou aí na sua Bíblia? Por isso a terra está de luto. Escreva assim, eu achei. A terra está de luto. Está de luto, está escrito. E todo que mora nela desfalece. Oséias capítulo 4, eu estou no versículo 3. Todos que moram nela desfalecem. Deus está dizendo que tem uma contenda com os habitantes da terra porque falta verdade, amor e conhecimento de Deus. Todas as autoridades falam de verdade. Todo mundo fala da verdade, mas não é a verdade de Deus. O Deus da verdade, não. É uma verdade que de manhã de um jeito, à tarde é de outro, à noite é de outro. No outro dia não é mais nada daquilo. Amor, então, nem se fala. Né? Conhecimento de Deus, então. Uma coisa é pregar, outra coisa é ensinar. E Deus está cobrando aqui que a própria igreja ensine. Ensinamento, está faltando ensinamento. Eu vou pular bastante aqui para chegar no versículo 12. Olha lá, vamos para o versículo 12. O versículo 6 você conhece demais, olha. O meu povo está sendo destruído porque lhe falta conhecimento de Deus. Porque tu, sacerdote, rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei para que não seja sacerdote diante de mim. Visto que te esqueceste da lei do teu Deus, também eu me esquecerei de teus filhos. Então essa conversa aqui, ali estão falando que nessa terra se lamentará. É uma lamentação, a terra está de luto. Se você achar na sua Bíblia que a terra está de luto, escreva aí, eu achei, a terra está de luto. Mas por que a terra está de luto? Eu vou ler aqui, eu estou no versículo 6 agora. Versículo 7. Diz assim: quanto mais estes se multiplicaram, tanto mais contra mim pecaram. Ora, se alguém que não conhece a verdade, nem o amor de Deus, nem o conhecimento de Deus, ele se multiplica para pecar. Então o mundo está em pecado, é um grande pecado. E é uma contenda de Deus. Irmão, imagina que mais de 2000 anos o nosso Senhor Jesus Cristo veio para ensinar a verdade. Ele é a verdade. Ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Vírgula. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. As pessoas lembram disso de vez em quando e não praticam esta verdade. E vivendo fora dessa verdade, vivendo fora desse amor, vivendo fora deste conhecimento, elas vão se multiplicando e fazendo o quê? Está aqui, olha. Quanto mais eles se multiplicaram, tanto mais contra mim pecaram. Aí Deus diz assim, eu mudarei a sua honra em vergonha. Está uma vergonha total. Não está vergonhoso? Você não saber o que fazer diante de uma situação dessa? Porque o que está acontecendo, apóstolo? Deus está em contenda com os habitantes da terra. Não é o vírus, não, é Deus. Deus é. Aguente aí que você vai entender tudinho. Deus está em contenda com os habitantes da terra, em especial com a igreja. A igreja está se lamentando, não está, irmão? Não era para estar adorando? Não era para estar vivendo as grandes revelações de Deus? Está se lamentando. Aleluia, dê glória a Deus, diga eu estou entendendo, quem estiver entendendo, diga eu estou entendendo. E vá compartilhando, essa palavra é forte. Alguém achou ali, achei, a terra está de luto, é isso aí. A terra está de luto. Versículo 8, alimentam-se do pecado, está aqui, olha, do pecado do meu povo.
e da maldade dele tem desejo ardente. Quem que se alimenta do pecado? O sacerdote. É muito sério essa palavra aqui. Sacerdote, irmão, é para pregar a verdade, para pregar a Bíblia, para falar do amor de Deus, é para falar sobre salvação, sobre conversão, sobre arrependimento. Não é para estar enrolando a conversa, dizendo, você vai prosperar, vai não. Deus trabalha com princípios, ninguém prospera fora dos princípios de Deus, não tem isso. Para você ser curado, tem que estar nos princípios de Deus. Para você prosperar, tem que estar nos princípios de Deus. Você tem que crer na verdade, no amor dele. Deus está em contenda, porque, raciocina comigo, quando você disciplina o seu filho, é porque você o ama. Deus está disciplinando a humanidade porque Deus ama a humanidade. Irmão, com tudo isso que está acontecendo, se o homem não se voltar para Deus, tem gente que foi curado dessa porcaria, dessa coronavírus, é tempo de você pregar para ele, porque senão ele vai dizer que foi o santo não sei o que, e vai comemorar depois com muita cerveja e churrasco. Em nome de Jesus eu já estou repreendendo esse espírito de ignorância. Se você foi curado, quem te curou foi o Espírito de Deus. Foi Ele, porque não existe cura para isso. Só o Senhor para curar alguém. Então entenda que Deus está em contenda com os habitantes da terra. Aguente mais aí. Eu vou passar logo. Olha o versículo 11, diz bem assim: a sensualidade, o vinho e o mosto tiram o entendimento. Isso aqui vale para todo mundo. Sensualidade, o vinho e o mosto tiram o entendimento. Alguém embriagado não entende nada. Agora no 12, nosso versículo 12 aqui. O meu povo, olha na sua Bíblia, o meu povo consulta o seu pedaço de madeira e a sua vara lhe dá resposta. Isso aqui é idolatria. Por quê? Por que acontece isso? Está escrito aqui, porque um espírito de prostituição os enganou. Vou orar, daqui a pouco eu vou orar por todo mundo. Em nome de Jesus, vai ser forte daqui a pouco. O meu povo, versículo 12 de Oséias 4. O meu povo consulta um pedaço de madeira, um pedaço de pau, e a sua vara lhe dá resposta. Porque um espírito de prostituição os enganou. Eles, prostituindo-se, abandonaram o seu Deus. Preste atenção isso aqui. O que é que está acontecendo aqui? A fé prostituída, ela acredita nesta caneta, ela acredita num pedaço de pau, ela acredita em tudo quanto é porcaria. Ela se dobra para aquilo. Porque é uma fé prostituída, um espírito de prostituição os enganou, está escrito aqui. Então, irmão, preste atenção, a Bíblia é muito clara. O que está acontecendo hoje no mundo, o mundo está de luto, a terra está de luto. Deus está em contenda com os habitantes da terra, porque não existe verdade. Você pode notar que tudo que um homem faz, por exemplo, um presidente faz, um governador faz, qualquer autoridade faz, todo mundo é contra. Não há mais respeito por ninguém. É só mentira, é conversa para um lado, é conversa para o outro. Não existe mais nada, não tem verdade nisso. Não tem mais amor, porque não tem conhecimento de Deus. A hierarquia foi se perdendo, está uma balbúrdia. Já prestou atenção que está assim? Então, quando fala, o meu povo consulta o seu pedaço de madeira e a sua vara lhe dá resposta, porque um espírito de prostituição os enganou e eles estão prostituindo-se, abandonaram o seu Deus. É claro que alguém na prostituição não vai buscar Deus, não tem como. E aqui a prostituição é a prostituição da fé. É aquela fé que você diz assim, não, hoje eu não vou. Eu não quero, esse negócio de Bíblia, esse negócio de pastor, esse negócio de igreja, esse negócio de irmão, esse negócio, você está dizendo assim, esse negócio que Deus, você está desfazendo da obra de Deus, desfazendo de tudo que o Senhor Deus fez através de Cristo. O que é isso? Isso é uma maneira de você pensar. Isso é uma forma sua, isso é uma inclinação espiritual mundana para a imoralidade, para justificar a vida imoral.
da pessoa. Ela se justifica na imoralidade. Ou seja, ela vive a idolatria. Aí se você olhar no capítulo 5 de Oséias, capítulo 5, versículo 4, está escrito assim, ó, o seu proceder não lhes permite voltar para o seu Deus. Por quê, apóstolo? Porque um espírito de prostituição está no meio deles e não conseguem e não conhecem o Senhor. Não conhecem o Senhor. Olha, o versículo, a palavra mais forte que conheça a verdade vos liberta. Então, se você não conhece as Escrituras, você não vai andar na verdade, não vai viver o amor de Deus. E vai se justificar o tempo todo das suas práticas mundanas, práticas pagãs, da prostituição, da idolatria que está dentro. A idolatria é dentro. Você concorda com você mesmo, você não concorda com a Escritura. E olhe bem, aquilo que era para morar em você, ou aquele, o Espírito de Deus, ele não mora. E quem vai morar é o quê? Tudo isso que está acontecendo. O homem está oco, está vazio. Parece a capa do meu livro, Caminho da Fé. É um tronco de árvore vazio, faltando Deus. Está faltando Deus, irmão. Está faltando Deus na sua vida. Está faltando Deus, não está faltando outra coisa não. O homem precisa de Deus. Eu não vim aqui dizer outra coisa para você, estou dizendo, está faltando Deus. Coloque Deus na sua vida. Entregue o seu caminho ao Senhor, confia nele, o mais ele fará. Ele não pode fazer algo para você se você ainda não é dele. Isso é misericórdia, você vai viver a misericórdia o tempo todo. Você precisa viver a graça, ter a graça de Deus na sua vida. Aleluia. Então o proceder não permite que as pessoas voltem para Deus. Que proceder? Um proceder de um espírito de prostituição. E o que é a prostituição, irmão? Aquilo que você acha que está certo fazer, você sabe que está errado, mas faz, desagradando a Deus. Não desagrade a Deus. Tem um louvor meu que eu falo, quero agradar seu coração o tempo todo, a todo instante, né? Inclusive já estou articulando para fazer a nossa live cantando. Eu vou cantar para Deus, hein? Uma live só cantando. A gente vai ver quando vai ser o dia aí direitinho. E eu quero que vocês participem com a gente para cantar, contar minha história cantando em nome de Jesus. Vai ser bom, em nome de Jesus. Quem crê? Aleluia! Então, essa fé prostituída, acontece algo terrível. E o que é que acontece? Deus entrega as pessoas às suas paixões carnais. Ele não pode apacentar alguém que não quer ser um cordeiro, uma ovelha. Não pode, Deus não apacenta. Aí depois você marca assim para ler, só com muita calma, que eu não vou ler agora, que é longo, Romanos capítulo 1, do versículo 18 ao 32, olha. Eu vou só dar uma pinceladinha aqui, depois você termina em casa. A pessoa não quer a verdade de Deus, não quer o amor de Deus, não quer o conhecimento de Deus. Aí a idolatria dela, a prevaricação dela, faz com que Deus entregue ela à própria sorte. Aí está escrito assim, olha, Romanos capítulo 1, versículo 18, em cima está escrito assim, a idolatria e a depravação dos homens. Eu vou fazer uma leitura dinâmica logo aqui, olha lá. A ira de Deus se revela do céu contra toda a impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Quer dizer, ele não quer a verdade. E o que é que está se levantando na terra hoje? A ira de Deus. Deus está em contenda com a humanidade, porque ele quer ser perverso. Enquanto o que Deus se pode conhecer, porquanto o que de Deus se pode conhecer
é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis. Você não tem desculpa nenhuma de dizer que nunca ouviu falar de Deus, nunca ouviu falar de Jesus, da cruz de Cristo. Você já ouviu. Porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios. Ou, em outras palavras, loucos em seus próprios raciocínios, e mudaram a glória de Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem incorruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Por isso Deus, está aqui, olha, está aqui. Por isso Deus entregou tais homens à imundícia. Eu tenho visto cenas dessa pandemia que me dói o coração. Pessoas que estão morrendo e os parentes não conseguem tirar do necrotério, não sabem do que morreu, se realmente foi do coronavírus, não sabe de nada, não tem como enterrar, e quando leva, estão enterrando. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. O apóstolo Paulo fala que a nossa batalha ela é invisível, é contra a principal. Aí voltou, glória a Deus. E a nossa armadura, ela está em Deus. Nós somos poderosos em Deus só. Fora de Deus, nós somos vulneráveis. Você não nasceu para ser vulnerável. Está aqui, versículo 24. Por isso Deus entregou tais homens à imundícia, pelas concupiscências de seu próprio coração, para desonrar o seu corpo entre si. Ora, o corpo do homem foi feito para ser templo do Espírito Santo, não para ser destruído por vírus, por doenças. É nisso que eu creio, é nisso que a Bíblia fala. O nosso corpo não foi feito para ter corrupção. E isso vem da desobediência do pecado. Quer mais? Pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém, está escrito aqui. Por causa disso, versículo 26, eu estou no Romanos 1, 26, por causa disso, Deus os entregou a paixões infames, porque até as mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas por outro, contrário à natureza. Precisa nem explicar isso aqui. Só as mulheres? Não. Semelhantemente, os homens também, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo torpeza, homens com homens, e recebendo em si mesmos a merecida punição do seu erro. Não foi legalizado tudo? Ainda tem gente querendo obrigar pastor a casar homem com homem, mulher com mulher. Na igreja de Jesus Cristo não tem esse tipo de coisa. Eu estou falando aqui de uma corrupção, uma depravação dos homens. É por isso que Deus está em contenda com os habitantes da terra. Deus é pela família tradicional, homem com mulher e filhos, isso é família. E Deus, a verdade de Deus, o amor de Deus, o conhecimento de Deus, e isso é família. Fora disso, a gente não precisa estar inventando a roda. Vou mais um pouquinho com você quer? Versículo 28. E por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem coisas inconvenientes.
A pessoa não quer Deus, aí Deus muda na mente dela, vai fazer, quer fazer, vai. É Deus que tem o controle da tua vida, não é você. 29, cheios de toda injustiça, malícia, avareza e maldade, possuídos de inveja, homicídios, contenda, dolo e malignidade, sendo difamadores. É a coisa mais feia. A gente vê o outro difamando na rede social, na televisão, em tudo quanto é coisa. Caluniadores, aborrecidos de Deus. Está aqui. Sabe que são aborrecidos de Deus? Deus não quer ele perto. Insolentes, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais. Eu quero encerrar até o 32. Insensatos, pérfidos, sem afeição natural e sem misericórdia. Ora, presta atenção como termina isso. Ora, conhecendo eles a sentença de Deus, de que são passíveis de morte, os que tais coisas praticam. Passíveis de quê, irmão? Morte. Morte. Com Deus a gente não brinca. Sabe como é o título dessa mensagem? Não lute com Ele. Não lute com Deus. Deus foi feito para ser adorado, glorificado. O versículo 32 diz, ora, conhecendo eles a sentença de Deus, de que são passíveis de morte, os que tais coisas praticam. Não somente as fazem, mas também aprovam os que assim procedem. Eu preguei domingo aqui sobre tolerância zero para o pecado. Se eu estou vendo que o negócio não está certo diante de Deus, eu falo, não tem jeito. Eu falo. Mas eu quero dar uma notícia boa para você. Existe um plano. A bispa que gosta, que tem um plano perfeito, né? Existe um plano de domínio e salvação para você. Qual é a coisa mais necessária que as pessoas estão pedindo hoje? Respirar. Respiração. Esse vírus, essa praga, isso é tão maligno que as pessoas morrem sem respirar. Mas abra sua Bíblia aí, Isaías 42, que a gente vai encerrar aqui. Isaías 42, no versículo 5. Eu vou ler do 5 até o 8. Mas o 5 é que fala com a gente. Assim diz Deus, o Senhor. Abriu aí? Isaías 42, 5. Assim diz Deus, o Senhor. Que criou os céus, os 3 céus. Primeiro céu, segundo céu, terceiro céu. E nós estamos no primeiro céu, o céu da tribulação. O céu que a gente tem que vencer. Deus que criou os céus. 2. E os estendeu. 3. E espraiou, quer dizer, alargou sobre a terra. Este é o Deus. 4. E tudo quanto produz, se você produz alguma coisa, é Deus, não é você. É Deus. 5. Está escrito assim, Deus que dá a respiração. Deus que dá a respiração ao povo que nela está. Se está faltando respiração, está faltando Deus. Precisa explicar mais. Você está entendendo? Se você está entendendo, diga, eu estou entendendo. Glória a Deus por isso. Irmão, está faltando respiração, está faltando fôlego de vida, está faltando Deus. Não é o respirador, está faltando Deus. Você está entendendo o que está acontecendo? Está aqui, Deus que dá respiração ao povo que nela está. Não é que está faltando respirador, está faltando isso, está faltando político, não está faltando. Está faltando Deus. Se você está entendendo, diga, agora eu entendi. Eu estou entendendo por que está acontecendo isso. É porque está faltando Deus na vida da humanidade. Deus é que, eu estou aqui, Isaías 42, 5. Deus é que dá respiração ao povo que nela está. O que é mais que Deus dá? O Espírito aos que nela andam. Todas as pessoas que estão andando na terra são espíritos.
Todo homem é um espírito, uma alma e um corpo. Então esse espírito precisa do Espírito de Deus para ter a respiração de Deus, para ser produtor, para produzir para Deus, para dar glória para Deus. Sem Deus, ele perde o fôlego da vida. A ruá, fôlego, é ruá de Deus. Ele perde a essência. Você já reparou que alguém morre quando tem morte cerebral? Quando o espírito morre, quando o espírito sai dele, ele tem morte cerebral. O fôlego da vida sai. Então o que está morrendo sem respiração é porque está faltando o Espírito de Deus dentro dessa pessoa, simples assim. Em nome de Jesus, a única coisa que você precisa é do Espírito Santo. E você precisa dizer, Espírito Santo vem e trabalha em mim para eu não te mandar embora. Para eu não te perder. Davi, irmão, olha, vamos te mostrar aqui. Eita, mistério. Salmo 51, olha que Davi disse: leva tudo de mim, menos o teu espírito. Está aqui, Salmo 51, está aqui. Ó, Salmo 51, 11, ele disse assim: não me repultes da tua presença, não me tire da tua presença, Deus, nem me tires o teu Santo Espírito. Sai o Espírito de Deus do homem, ele morre, ele não respira. Vira uma fé prostituída. Em nome de Jesus, tome prumo, tome posicionamento em Cristo, para que o fôlego da vida não saia de você. Você, sem o Espírito de Deus, você está morto. O que está matando não é o coronavírus, é a falta do Espírito de Deus na pessoa. Ora, meu irmão, fique com a Bíblia. Peça para você, vem Espírito Santo, faça o que a Joel está pedindo aqui. É isso aí. Vem Espírito Santo e fica em mim, muda o meu procedimento, faz com que eu conheça a verdade, com que eu tenha o teu amor, com que eu viva o conhecimento de Deus. Faz em mim isso. Não ande atrás de fábulas. O Senhor Jesus é muito simples. Isaías 42, versículo 6. Eu, o Senhor, te chamei em justiça e te tomarei pela mão. Olha lá. E te guardarei. Guardará de quê? De tudo que não presta. Aquele que, a mão do Senhor, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Não tem quem te toque, irmão. E te darei por aliança do povo e para dar luz dos gentios. Então Deus fez tudo isso através de Cristo. Para quem? Para você, para mim. Tudo. Não tem outro, foi para você. Foi para você. Você que está fora, volte hoje. As pessoas estão morrendo por falta de respiração, está faltando o Espírito Santo dentro dela. A Bíblia diz que onde o Espírito de Deus habita, lá tem liberdade, lá não tem morte. Aleluia. Então foi feito tudo por Jesus Cristo. Onde é que está escrito que foi feito tudo por Jesus Cristo? Apóstolo, está aqui. João, capítulo 1, 1 ao 5. Ele estava no princípio com Deus, que é em Cristo. Todas as coisas foram feitas por Ele. Por quem? Por Jesus. E sem Ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, não estava a morte. E a vida era a luz dos homens. Diga glória a Deus, irmão. A vida é a luz dos homens. Era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas. Se hoje você está fora do caminho, se hoje você está em trevas, se hoje você está distante de Deus, a luz de Cristo resplandece na tua vida, em nome de Jesus. Basta você dizer, eu quero, eu estou voltando hoje para ti, Jesus. A luz, está aqui a luz, resplandece nas trevas. Isso que é amor. As trevas não compreenderam. Quer dizer, todos os que seguem a Cristo têm essas garantias. Que garantias? Isso que eu acabei de ler. A justiça de Deus,
Que mais? A segurança da mão de Deus sobre a minha vida, a proteção de Deus sobre a minha vida. Ele me torna um representante dele diante do povo dele e diante dos gentios. Para que ele faz isso? Versículo 7 de Isaías 42. Para quê? Para abrir os olhos dos cegos, para tirar da prisão os presos e do cárcere os que jazem em trevas. Isso só pode ser feito, não pode ser feito de outra maneira. Só pode ser feito por quem tem o Espírito Santo, por quem está em Cristo Jesus. E quem está fora? Deus está em contenda com ele. Porque ele está no perjurar. Ele está na maldição. Irmão, não é tempo de estar em maldição, é tempo de estar na bênção do Senhor. Eu profetizo sobre a sua vida, você que está aqui nessa live agora. Em nome de Jesus, o Espírito de Deus sobre a tua vida, não vai faltar respiração na tua vida, não vai faltar o Espírito Santo, não vai faltar o Espírito de Deus na tua casa. Eu profetizo que ninguém da tua casa vai ser ceifado por esse vírus maléfico. Em nome de Jesus, tome posse hoje, diga eu creio, diga comigo, eu creio, eu tomo posse. Este vírus não vai tocar em ninguém da minha família, não vai ceifar ninguém, porque a partir de hoje eu preciso de ti, Espírito Santo, Espírito da vida. Aleluia. Aleluia. Receba mesmo. Eu estou profetizando no Espírito. Isaías 42, versículo 8, o Senhor diz bem assim: eu sou o Senhor, este é o meu nome, a minha glória, pois a outrem não darei, nem o meu louvor às imagens de escultura. Eu vou repetir isso aqui. Deus está em contenda com os habitantes da terra por conta da idolatria. Deus está dizendo: eu sou o Senhor, este é o meu nome, a minha glória, pois a outrem não darei, nem o meu louvor às imagens de escultura. Tome uma decisão hoje na sua vida. Deus é um Espírito vivo. Deus é um Espírito vivo. E todos que ignoram a glória de Deus sofrem as consequências da idolatria. É preciso que o homem conheça a sua estrutura de pó. Então, ele submete-se àquele que o criou para livremente respirar. Aleluia! Respire fundo e forte. O Espírito de Deus está sobre a sua vida. Submeta-se ao Espírito Santo. Ah, meu Deus, eu quero. Jó disse: enquanto houver fôlego de vida em mim, eu vou dar glória, eu dou glória. Tenho louvor por toda a minha vida, ao Senhor te louvarei, pois meu fôlego é a tua vida. Está aí, irmão. O meu fôlego é a vida de Deus em mim. Você está entendendo? Diga glória a Deus se você está entendendo. Então é preciso que o homem conheça a sua estrutura. Nós somos pó. E quando eu conheço a minha estrutura de pó, eu me submeto àquele que me criou para eu livremente respirar. Aleluia! Para eu livremente adorar. Eu não preciso ser obrigado a adorar. Se eu não amar a Deus, se eu não conhecer a verdade dele, nem ter o conhecimento que é ele, eu não vou servir, eu não vou adorar, eu não vou nada. Mas se eu tiver o Espírito Santo, eu vou respirar. Aleluia! Eu vou adorar, eu vou servir. Para quê? Para viver todas as beneficências eternas de Deus. Então Deus está disciplinando a humanidade. Deus está disciplinando a humanidade. Embora eles não conheçam ou você conheça, todos estão passando pela disciplina de Deus. Todos. É tempo de acordar e dizer: irmão, Deus está disciplinando, Deus é um Espírito, conheçam um Espírito em verdade. E por que Deus está disciplinando? Porque Ele ama a todos. Deus ama a todos. Renda-se. Renda-se ao caminho. Conheça a verdade. Renda-se ao amor e ao conhecimento de Deus. Escute aqui, não lute com ele. Não lute com ele. Eu nunca vi alguém que luta com Deus vencer.
Não lute com ele, mas o tenha como seu amigo, como seu guia, para você chegar no outro lado. Quando tudo isso passar, se você quiser, você vai estar mais fortalecido. Amém? Não lute com ele. Vamos orar? Curve a sua cabeça. Se não quiser orar pela sua vida, ore por alguém que você está intercedendo, que ainda não conhece o caminho da verdade. Por alguém que você queira que, de repente, hoje volte. Volte hoje, irmão. Volte hoje para Jesus. Volte hoje. Ele é lindo demais. Pai, em nome de Jesus, eu te glorifico por esta palavra, por esta hora, pela oportunidade que o Senhor nos deu. Seja misericordioso, Pai. Lembra que o Senhor é misericordioso. O Senhor é longânimo, o Senhor é o puro amor. Foi por conta disso que o Senhor me alcançou, pela tua misericórdia. E por conta da tua graça, que em teu nome eu exorto, porque sem o ouvir da tua palavra, ninguém pode te conhecer. Eu quero aqui abençoar todos que estão comigo nesta hora e profetizar mais uma vez, que na casa de cada um desses que está me ouvindo, que está participando nesse culto, nesta hora, o espírito de morte não entra. Em nome de Jesus, a sua casa agora está sendo blindada com o espírito da vida, porque o Senhor é o espírito da vida. Nele está a luz da vida. Ele é a luz da vida, a luz aos homens. Em nome de Jesus, sejam abençoados para a glória de Deus. Amém? Deus abençoe a todos. Tenha uma semana repleta de paz e vitória para a glória de Deus. Amém.